Em 94, quando eu estava terminando um curso de biblioteconomia na UFMG, eu fui fazer um estágio no Centro Cultural Lagoa do Nado e tomei conhecimento do movimento que tinha no São Bernardo para a criação de um centro cultural. Eu sempre morei no bairro São Bernardo, nasci, fui criada, mas não participava dos movimentos. E algumas atividades que eram organizadas por um grupo, o Circo Mulambo, associação do bairro, né? Mas não assim participava dos movimentos ativamente, não. Tomava conhecimento superficialmente. Foi quando eu fui fazer esse estágio Lagoa do Nado, foi que eu tomei conhecimento. Eu era funcionário da prefeitura na área da saúde e consegui a transferência para a Lagoa do Nado. Exatamente nessa época, eles estavam conseguindo, foi quando o Patrus entrou para a prefeitura e Maria Antonieta, que já conhecia esse movimento, foi nomeada secretária de Cultura. Ela inaugurou o Centro Cultural. Na verdade, ela implantou o Centro Cultural no antigo PPO, que era a reivindicação da comunidade. Eu, como funcionário da Lagoa do Nado, fui trabalhar lá no Centro Cultural logo no início. Só que eram 40 metros quadrados. Eu trabalhei lá, tinha dia que não dava para ninguém sentar, a gente ficava em pé o tempo todo. Tamanha era a quantidade de pessoas dentro do Centro Cultural. Tinha muitas crianças, eles iam, todas as atividades que tinha, ficava sempre lotada, a biblioteca sempre cheia. Acho que como era o único espaço assim democrático, onde todo mundo podia ir, podia entrar, toda aquela comunidade, principalmente as crianças que ficavam muito na rua, iam para o Centro Cultural o tempo todo. Foi uma época difícil. E a gente começou a realizar atividades na associação do bairro, na escola, em vários locais, mas nenhum adequado. Aí a gente começou a pensar, tinha um grupo, né, que depois da inauguração do Centro Cultural, esse grupo do Circo Mulambo, mais algumas pessoas, fizeram uma comissão que a gente reunia mensalmente no Centro Cultural. Numa dessas reuniões, o pessoal achou que seria interessante conseguir uma ampliação para o Centro Cultural, construir um local para fazer as atividades, porque as atividades eram realizadas na associação do bairro, na escola, na igreja, e dependia muito da disponibilidade do espaço e muitas vezes as atividades fazia barulho, que perturbava, todo mundo reclamava. Por exemplo, na escola não podia fazer qualquer atividade, música. Sempre os meninos incomodavam o pessoal lá da igreja, a associação disponibilizava, mas em alguns horários, às vezes não eram os adequados. Então, esse grupo pensou em reivindicar isso no orçamento participativo. Na verdade, quando começou o orçamento participativo, na primeira reunião, a gente fez uma mobilização, pedimos a comunidade, mas a gente não teve assim uma adesão muito grande, não. Nós, na verdade, eu consegui um ônibus para levar e a gente foi 8 pessoas. E tinha também um outro pedido que era para reformar o campo de futebol, mas acabou que lá essas 8 pessoas se transformaram em muitos, porque a gente tinha um tempo para cada um falar da sua obra, para a gente ser indicado pelo bairro. E quando a gente falou do trabalho que estava já sendo realizado no Centro Cultural, da falta de espaço e da demanda que a gente tinha, e que o Centro Cultural não seria só para o bairro,
Ele não seria só para um grupo, ele seria um espaço democrático, aberto, que poderia atender os outros bairros da região, as crianças principalmente. Isso comoveu muito os delegados dos outros bairros e a gente, com um grupo muito pequeno, nós conseguimos aprovação. Tanto da compra do lote, como que a gente conseguiu primeiro a compra do lote, quanto da construção mesmo do bairro São Bernardo. Conseguimos com poucos delegados. A própria Associação Circo Mulambo, depois que o Centro Cultural foi inaugurado, ela se desmobilizou. Os seus participantes, nenhum deles participaram mesmo do orçamento participativo. Eles tiveram uma mobilização na criação do espaço. Mas eu acho que como o espaço não foi entregue para eles, o espaço foi para a prefeitura gerir, isso desmobilizou a associação. E o Centro Cultural passou a cumprir o que a associação fazia, os movimentos de atividades artísticas, culturais, né, a própria biblioteca, a disponibilidade da biblioteca, e isso fez com que a associação acabasse mesmo. Mas com esses poucos delegados, que foram as pessoas que, o seu Conga, que já eram que é da cultura até hoje, que foi uma pessoa assim, muito importante, a dona Idovilda, que era na época presidente da associação de senhoras lá do bairro, e juntamente com mais umas 4 pessoas, nós conseguimos convencer o pessoal do Jardim Guanabara, do Jardim Felicidade, de Bairro Guarani, e conseguimos aprovação no orçamento participativo. Foi um movimento muito bonito, que não pelo número de delegados do próprio bairro, que foi pouco, mas da comunidade da região em geral. Foi uma vitória mesmo. Acho que a conquista no orçamento participativo foi muito interessante, porque todos os delegados dos outros bairros acreditaram que o Centro Cultural não seria só para aquela comunidade, seria para a região mesmo, né? Para Belo Horizonte, que o Centro Cultural hoje ele serve para Belo Horizonte. Além da participação no orçamento participativo, da participação, né, no orçamento participativo, eu fiz parte, durante muito tempo, do Conselho Municipal da Criança e Adolescente, que também eu acho que é uma forma muito interessante de discutir as políticas, de discutir com a comunidade, com quem realmente interessa, né, as políticas, e de resoluções muito importantes, inclusive orçamentária. Eu acho que a participação nesses conselhos muito importante. Eu, assim, me entristeço às vezes que hoje existe uma influência muito grande, político-partidária, na escolha desses delegados, desses participantes lá, que vão lá para o conselho. Mas eu acho que a participação da comunidade é sempre bom, porque eles têm uma visão muito diferenciada da real necessidade, né, de cada comunidade. E no conselho, a gente discutia sempre propostas para as crianças e adolescentes, e discutir com quem realmente lida com elas, né? Então, acho que isso é muito importante, a participação. Eu acho que a cultura é muito importante nesse processo de democratização. A cultura, por si, ela é o espaço mais democrático. Eu acho que quando você fala de valores, de modos de viver, né, de arte, de criação, isso é muito democrático. Isso inclui todos os segmentos, né, todos os segmentos da comunidade. Então, eu
acho que a cultura realmente ela incentiva isso, esse, esse, essa democratização mesmo do espaço, né? Ela possibilita uma consciência mesmo das pessoas do seu próprio valor, dos seus próprios desejos, dos seus sonhos, e isso faz com que a pessoa tome consciência mesmo daquilo que ele tem que, por aquilo, para o que realmente ele quer lutar. Porque a maioria das comunidades são muito levadas por políticos em épocas de eleição. E quando você toma consciência da sua realidade, da sua história, você se fortalece, né? Você se reconhece enquanto indivíduo naquela comunidade, enquanto importância da comunidade. Eu acho que o Centro Cultural hoje, ele é esse espaço, espaço múltiplo, aberto. Eu, assim, discordo de algumas coisas que são feitas, porque eu acho que ele ainda precisa democratizar mais ainda, mas né, o conselho, que eu não vejo assim, uma mobilização grande para o Conselho Municipal de Cultura. Eu já participei do conselho, só fui eleito uma vez, mas eu não gostei do conselho da forma como era conduzida, por isso nem quis mais me conduzir, me candidatar ou participar. Então eu não sei como que está hoje, que eu estou afastada. Mas da minha participação no conselho, eu tive muitas decepções da forma como a fundação, naquele momento, conduziu o conselho. Mas eu acredito nessas formas de participação, eu acho que é muito importante. E o Centro Cultural é um espaço reconhecido pela comunidade, é um espaço plural, aberto, sabe? Eu acho que a oportunidade das pessoas ter acesso aos livros, à cultura, sabe? Aos conhecimentos, aos fazeres. Eu acho que tudo isso é uma possibilidade do Centro Cultural. Só o Centro Cultural tem essa possibilidade, sabe? Nenhum outro equipamento da prefeitura dá essa possibilidade ao cidadão. Eu acho que só não é ainda tão reconhecido porque nós ainda estamos nesse processo de conhecimento, né, do espaço, das possibilidades do espaço. Eu acho que nem todo mundo tem essa consciência. Mas eu acredito no Centro Cultural e eu tenho muita alegria de ter trabalhado lá durante 20 anos sabe, de ter ralado muito. Mas foi muito bom mesmo.